Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar prosseguimento agora nas nossas audiências. E agora nós teremos a audiência da Secretaria de Cultura, na qual eu gostaria de chamar aqui o senhor Vitor Souza, que é o nosso secretário de Cultura de Guarulhos, bem como o senhor Darlan Cavalcante, que é o chefe de divisão de planejamento, e bem como a senhora Ana Paula Riganelli, chefe de divisão orçamentária. Então, daremos início agora, que é o LOA 2020. Tá bom. Gostei. Pergunta para ele, ok lá. Bom, então, a partir de agora, eu passo a palavra ao secretário para que possa fazer a apresentação da Secretaria de Cultura. Com a palavra, secretário. Boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Lauri, obrigado pelo início aqui da sessão. Cumprimentar a todos aqui presentes. Bom, sobre a pasta da cultura, a gente está falando aqui do planejamento para 2020. Pode passar? Basicamente, como a gente já tinha apresentado nessa casa anteriormente, a Receita da Cultura, ela tem 3 fontes que a gente utiliza para o ano 2020. O principal recurso vem do Tesouro Municipal. A gente ainda conta com algumas verbas de convênio federal, que representa aí algo em torno de 1.260.000, e o FUCultura, que é o Fundo Municipal de Cultura, que está previsto a sua arrecadação para o próximo ano em 88 mil. Somados, a receita da Secretaria estimada é de 20.609.497,78 para o próximo ano. A nossa programação ela está dividida em 5 ações. A primeira, implementação, ampliação, manutenção, reforma das unidades municipais culturais. A segunda trata do desenvolvimento das ações culturais. A terceira ação é a preservação da memória e do patrimônio. A quarta é a gestão e modernização do programa de cultura. E, por fim, são as ações relacionadas ao FUCultura, que é o desenvolvimento e implementação das ações culturais. Excetuando a questão dos servidores, que é o que ocupa uma boa parte do nosso orçamento, o nosso desenho 2020 ele é composto principalmente das seguintes ações. Em primeiro lugar, convênios, naturalmente. A gente está falando aí de 2 principais convênios que a gente tem junto à Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, que é o Pontos de Cultura e o Agente de Leitura. Está previsto 1.880.000 para 2020. A outra parcela ali que aparece com mais destaque são relacionadas à Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, no valor de 1.206.000, que trata das bolsas dos músicos da Orquestra Jovem e também os custos com a temporada da orquestra prevista para 2020. Além dos valores que envolvem a orquestra, o conservatório, também tem as demais ações de formação que estão dentro da Secretaria de Cultura, que somam aí 389.000 para o ano 2020. Também está no gráfico, né, o fomento, e aqui a gente está falando do fomento ao teatro e à dança, e as ações vinculadas ao FUCultura, no valor de 298.000, e algumas ações que estão dentro do nosso calendário de eventos, onde está previsto o custo de 175.000. Também para o próximo ano, conforme previsto, a gente faz a finalização do Estúdio de Música Municipal, que estará alojado no espaço do SEMEAR, ali no Macedo, com custo previsto de 100.000. O convênio com a Academia Guarulhense de Letras, que a gente retoma agora em 2020. Custos de locação de
imóvel de uma das nossas bibliotecas, 59 mil, premiação 50 mil para o prêmio Guarulhos, que a gente retoma também, mais uma vez, mais uma das ações que a gente vem nesse governo retomando das leis aprovadas, das leis da cultura. E aí, finalizando ali, contratação de artistas, 44 mil, e locação de infraestrutura, 35 mil, para gastos que são de atividades que ocorrem ao longo do ano de 2020. E esses são os recursos principais do qual a cultura se preparou aí para o orçamento de 2020. Bom, assim a gente detalha o nosso orçamento. Fico aqui à disposição para quaisquer perguntas. Obrigado. E obra as perguntas agora para os vereadores. Se algum dos vereadores tiver alguma pergunta. Bom, não havendo pergunta dos vereadores, e como eu também não recebi, eu chamo o senhor Carlos Derman para fazer uma pergunta, por favor. Cumprimentar o secretário de Cultura, toda a sua equipe, os vereadores, demais presentes. Primeiro, como sempre, em nome da vereadora Janete Pietá, nós gostaríamos de receber essa exposição, até porque os números à distância ficam meio pequenos, né? Então, a gente não conseguiu ler tudo, e seria muito importante para nós. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, gostaria de saber qual o número de arte educadores contratados pela Secretaria de Cultura e para quais atividades. Acho que desenvolvem um trabalho importante, né? E a outra coisa é a seguinte: eu notei que hoje grande parte das atividades que se desenvolvem no Teatro Adamastor são atividades em que alguma empresa ou alguma escola, alguma companhia aluga o espaço. Então, tem escolas particulares que fazem sua formatura, tem apresentação de companhias artísticas aí, particulares, né, escolas particulares. Esse recurso vai para a cultura ou é usado apenas para manutenção do Adamastor? Como que esse recurso entra no orçamento? Qual o valor estimado arrecadado com esse tipo de uso do espaço do Adamastor? Obrigado. Com a palavra ao secretário para a resposta. Maravilha. Bom, obrigado pela pergunta. A respeito dos arte-educadores, foram contratados para o ano de 2020, os contratos que estão vigentes para o ano de 2020 são de 15 que foram contratados, 12 estão vigentes, 3 foram cancelados. Eu não tenho aqui comigo exatamente quais são as oficinas que são oferecidas, então não vou ter esse detalhamento, mas a equipe encaminha para a Câmara, para a vereadora, assim que possível, para ter exatamente os detalhes. É isso? Ah, tá. Então, sobre os arte-educadores, é isso. Sobre o Adamastor, o recurso, o uso do espaço do Adamastor, assim como todos os equipamentos vinculados à cultura, seja o preço público pago pela utilização, quanto a bilheteria cobrada dentro desses espaços, preço público ou 10% da bilheteria é revertida para o Fucultura. A previsão de R$ 88 mil para 2020 é a previsão de arrecadação com o Fucultura. Então, é isso que está previsto em termos de arrecadação
de quando é cobrado o preço público ou quando existe a cobrança de ingressos nos espaços da cultura, e aí 10% é revertido da bilheteria. É com esse recurso que a gente faz os editais do Fucultura, como que está aberto neste momento pela Secretaria de Cultura, pela Prefeitura de Guarulhos, possibilitando assim a aplicação de projetos voltados para o fomento das artes aqui em Guarulhos. Agora tenho mais uma pergunta de uma munícipe. A senhora Ruth Barbosa, por favor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu fico um pouquinho triste de ver a ausência de tantos vereadores, sempre, quando a gente fala da Secretaria de Cultura. A senhora, desculpe, a senhora só pode fazer a pergunta. Tá bom. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber do secretário como é que está o andamento do Plano Municipal de Cultura. Principalmente porque ele passou por essa casa, se não passou vai ter que passar. A última informação é que ele estava na Secretaria da Fazenda, e parabenizar os membros do Conselho que tomaram posse, não tomaram posse, mas oficialmente foram designados hoje no Diário Oficial. Então, parabéns para o novo Conselho Municipal de Cultura, ao qual eu faço parte, e estou aqui representando todos e todas que não puderam comparecer. Então, se eu pudesse esclarecer para a gente como é que está essa questão do Plano Municipal de Cultura, e deixar o recado para os vereadores da casa, que é muito importante que a gente conte com vocês ainda esse ano. Obrigada. Com a palavra, secretário. Posso falar? Obrigado, Ruth. Bom, o Plano Municipal de Cultura é uma das grandes ações realizadas na cidade de Guarulhos sobre cultura este ano. O plano ele foi simbolicamente aprovado no final de setembro, encaminhado formalmente no final de outubro para a Secretaria de Cultura, e nesse momento ele está passando pelas secretarias para as análises, passou pela Justiça, está fazendo a análise financeira, e ele deve ser encaminhado para a Câmara assim que tiver todos os pareceres necessários. Então, depende do andamento. Depende do andamento do quê? Se está tudo certo ou não, se tem questionamento ou não. Precisa se fazer uma análise, saber se juridicamente tudo que está dentro do plano está contemplado e é possível, se dentro do orçamento, o remanejamento que está sendo solicitado ou as adequações para os próximos 10 anos da cultura, elas são concretas. Então, precisa fazer uma análise com responsabilidade para caminhar para a Câmara, porque aí sim os vereadores possam fazer a devida análise, as consultas, e assim seguir para aprovação. Mas, da nossa parte, dentro da Prefeitura de Guarulhos, todos os secretários estão empenhados para agilizar ao máximo, e a gente tem corrido em tempo recorde para que tudo seja o mais dinâmico possível, para assim também é o nosso desejo que o plano seja encaminhado ainda este ano. Nada. Bom, não havendo mais perguntas, dou encerrada a presente audiência. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Foi encerrada agora essa audiência pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual referente a 2020 da Secretaria de Cultura. Aqui ao meu lado está o secretário de Cultura, Vitor Souza. Secretário, eu queria que você explicasse um pouquinho, para a gente detalhasse alguns números, né? Foi apresentado esse valor de aproximadamente 20 milhões e 600, o orçamento total da cultura, mas cerca de 16 milhões são relacionados a gastos com funcionalismo, né? Sobrou pouco dinheiro para o investimento, de fato. E o senhor falou que os dois principais pontos que recebem dinheiro da cultura são os convênios do ponto de cultura, agente de cultura. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são exatamente esses programas. Claro, bom, primeiro é natural que a gente tenha uma folha maior do que os investimentos, até porque a Secretaria de Cultura ela dá estrutura para que a cultura da cidade aconteça. Então, justamente através dos nossos servidores é que a gente consegue dar estrutura para que outras atividades possam ocorrer ao longo do ano. Sobre a questão desses dois valores, os convênios ele representam uma boa parte do orçamento, porque são recursos que vêm da esfera federal e que estão divididos através dos pontos de cultura, que retomamos esse programa para poder agora trabalhar em diversos locais da cidade. Já foi feita a assinatura desses convênios, parte desses recursos já foram pagos aos pontos de cultura da cidade, e o agente de leitura, que também é um outro convênio, onde a gente distribui bolsas para agentes de leitura que possam intermediar a literatura na cidade, em mais de 100 lugares da cidade, fazendo trabalho de base na casa, mostrando, levando livros, levando estrutura, para que a gente consiga desenvolver a cultura de uma maneira transversal em toda Guarulhos.
Pontos de cultura são locais que estão abertos aos artistas da cidade? O ponto de cultura, ele é um espaço onde já existe o desenvolvimento cultural. Então, tanto existe formação, como atividades culturais, como estrutura para recebimento de outros artistas. Eles são pontos que não estão vinculados diretamente à Secretaria de Cultura. São iniciativas, são associações da cidade de Guarulhos que já desenvolvem culturalmente e que o repasse é feito justamente para potencializar as atividades que acontecem nesses lugares, atender assim em locais onde a gente hoje não está presente, ou então a gente consegue perceber uma ação mais qualificada, onde a gente consiga atingir lugares onde a gente consiga chegar mais facilmente à população. O senhor comentou também no finalzinho da audiência sobre o Plano Municipal de Cultura, foi questionado por uma munícipe. Queria que o senhor explicasse para a gente, isso está em análise ainda dentro da própria Prefeitura, deve vir à Câmara. O senhor disse que nos próximos 10 anos o planejamento, queria ver um pouquinho de expectativa de orçamento, que é um orçamento pequeno que nós temos para a cultura, mas se há uma expectativa de crescimento desse orçamento para os próximos anos. Sim, o Plano Municipal de Cultura ele é uma ferramenta de planejamento estrutural da cultura da cidade de Guarulhos. Ele é um plano para 10 anos, isso ultrapassa diversas gestões, para que a gente consiga ter na cidade de Guarulhos um crescimento de toda a política de desenvolvimento cultural da cidade. Então sim, dentro do plano tem algumas questões, uma delas é o aumento orçamentário, não o orçamento direto do financeiro, mas o proporcional. A ideia é que ao final de 10 anos tenha-se conforme o que foi solicitado pela sociedade civil e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais que desenvolveu esse plano e finalizou ele formalmente no mês de setembro deste ano, que a cultura seja responsável por 1,5% do orçamento total da Prefeitura. Isso sim, naturalmente, teria muito mais recurso para poder fazer as ações que neles estão previstas, como implementação de novos espaços, novas formas de formação cultural em diversas áreas, a preservação do nosso patrimônio. Então ele é distribuído ao longo de 10 anos com premissas desde revisão de lei até de redistribuição orçamentária. Então ele foi já encaminhado, né? O Conselho Municipal de Políticas Culturais ele é composto pelo Poder Público e pela sociedade civil. O Conselho é que faz a propositura, encaminha para a Secretaria de Cultura e agora a gente passa pelas demais pastas, jurídica, financeira, para que a gente saiba se a viabilidade e, de fato, se ele conversa com a realidade da cidade. Certo. Obrigada, secretário. De nada, estou à disposição sempre. Bom, agora, depois da Secretaria de Cultura, dentro de instantes, vai começar a audiência pública relativa à chefia de gabinete. Continue com a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.